Senhor Wilson Brito, bom dia. Bom dia. Hoje a nossa conversa é sobre o livro A Mão Invisível e o Destino dos Homens. De onde partiu a ideia de o senhor escrever este livro, senhor Wilson? Lendo sobre a história da Etiópia, eu constatei que na antiguidade, no tempo de Roma, a capital da Etiópia era tão importante como Roma. E hoje podemos notar a diferença. O que aconteceu? Entendemos que o que ocorreu é que determinadas mentes, em determinado momento da história, foram colocadas em outros locais, não na Etiópia. Isso nos levou a fazer um estudo da história sobre determinadas coisas que acontecem na história em determinadas épocas, em determinados locais. Por exemplo, se analisarmos a história, na antiga Grécia, em determinado momento, foram colocados Heráclito, Aristóteles, Platão, Sócrates. Mentes como essas mentes nunca mais podemos constatar na história. Podemos também verificar que em determinado momento na história, em tempos relativamente curtos, em se tratando de história, essa mão invisível nos brindou com Cristo, Buda, Lao Tse, Confúcio. Na Alemanha moderna, em determinado período relativamente curto, podemos constatar a presença de Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Kierkegaard. Se observarmos também a história, em período de 2, 3 anos de nascimento, a história contou com a presença de Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi. Um outro ponto, Monet, Manet, Cézanne, eram amigos de mesa de bar. E mesmo hoje, atualmente, criador da Microsoft, criador do Google, criador do WhatsApp, são praticamente vizinhos de quarteirões. Quem é responsável pela presença de tais mentes em determinados locais na história? O senhor falou sobre mão invisível, senhor Wilson. E no seu livro, o senhor nos traz esse conceito de mão invisível e também cadeia invisível, que seriam forças, essas forças condutoras dessas grandes mentes, que são colocadas em determinados locais, em determinadas épocas. Então, partindo desse pressuposto, vem o questionamento: como que fica a questão do livre-arbítrio e da vontade própria diante dessas forças? Existe de fato livre-arbítrio? Existe de fato vontade própria? Acreditamos e temos absoluta certeza que não existe livre-arbítrio, não existe vontade própria. E é uma grande afronta dizer para o ser humano que ele não tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Mas tais pontos estarão bem aclarados em nossa obra. Bom, partindo desse pressuposto, senhor Wilson, que não existe livre-arbítrio, não existe vontade própria, não seria paradoxal dizer que uma pessoa não tem o poder de fazer as coisas acontecerem, ao mesmo tempo que em sua obra
o senhor lança um desafio para um personagem denominado JB, um grande empreendedor norte-americano. Esse desafio é para que ele trabalhe em um projeto voltado para crescimento da população e seus problemas. Saúde, segurança, educação, trabalho, liberdade. Não seria paradoxal, no mesmo momento que não existe vontade própria e livre-arbítrio, esse desafio que o senhor lançou para o personagem? Realmente é paradoxal. Mas o que é um paradoxo? Aparentemente, é um contrassenso, mas é uma contradição aparente. E na nossa obra, esse personagem fica convencido. Em determinado ponto da sua obra, o senhor a classifica como esfregar de olhos. Poderia explicar? Na obra, procuramos demonstrar como essas coisas acontecem na vida, através de uma cadeia invisível, através de uma mão invisível. Na obra, podemos demonstrar atuações de leis universais. Leis universais que nos possibilitam melhor entendimento para a condição de nossos destinos, para a condição de nossas vidas e para que possamos deixar um mundo melhor do que encontramos quando aqui chegamos. Sr. Wilson, em cada uma das suas obras, o senhor procura adotar um estilo literário diferente. Em A Mão Invisível, o senhor adota o romance epistolar. Por que o senhor fez essa escolha? Realmente, eu aprecio adotar modelos diferentes para escrever meus livros. O modelo epistolar, ele apareceu no século XVII. Ele é nada mais, nada menos que troca de correspondências entre dois personagens. Existem variantes, mas nessa obra A Mão Invisível, colocamos dois personagens, WB, que seria eu, e JB, que é um grande empreendedor norte-americano. E JB, Sr. Wilson, quem seria essa pessoa? O senhor pode revelar para nós? Por se tratar de um profissional, um empreendedor que existe, não seria adequado revelar o seu nome. Mas a nossa obra tem um destino. Esse destino é JB. Colocamos diante dele um grande desafio: criar um projeto, criar uma teoria direcionada para o problema da população, para o problema populacional. E se a mão invisível, a cadeia invisível, assim achar que é adequado, essa mensagem deverá chegar às mãos de JB. Sr. Wilson, a qual público essa obra, A Mão Invisível, é direcionada? Ao público que tem interesse pela história e tem interesses sobre temas existenciais, que tem interesse em saber como as coisas acontecem. Público que tem interesse por temas místicos. E tal público, ou tais públicos, apreciarão a leitura dessa obra e serão beneficiados. Sr. Wilson Brito, muito obrigado.